Eu sou uma eterna aprendiz porque eu sei que eu digo que nós nunca sabemos nada, como diz Sócrates, né? Eu sei que nada sei, né? Então, eu acho que, primeiro, que eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu digo que, inclusive, no Fórum de Davos de 2026, a competência explorada, o que é? A curiosidade, que é a curiosidade que gera inovação, né? Então, eu sou muito curiosa. Eu gosto de saber as coisas, eu gosto de aprender as coisas. Eu sempre li muito. E aí eu trago um pouquinho do meu pai, assim, contando rapidamente, eu trago um pouquinho do meu pai, que, claro que a gente já tem isso dentro da gente, mas eu digo que eu sou muito grata a ele, porque quem me estimulou a ser uma eterna aprendiz foi meu pai. Por quê? Porque ele via que eu lia de tudo, desde o gibi até o livro que eu pegava. Então eu sou de uma época, eu sou geração X, então eu sou de uma época que havia vendedor de porta de livros. Papai via aquele meu gosto e aí ele comprava tudo quanto era livro para mim. Só que ele não tinha o mesmo grau, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje para escolher os livros para mim. Ele comprava, porque livro é livro. Então, a minha filha precisa de livro. E aí ele comprou. Você sabe qual livro que ele me deu de presente quando eu tinha 9 anos de idade? Qual? A coleção completa de Freud. Você sabe que livro ele me deu de presente quando eu tinha 10 anos de idade? Um livro contando sobre a Segunda Guerra Mundial. Livros adequados para uma criança de 10 anos? Não. Mas ele me forjou ali, ele transformou uma Verônica uma leitora. E aí ele comprou diversas outras coleções para mim que eu li. Eu tinha uma enciclopédia chamada O Porquê. Ali tinha o porquê isso, o porquê daquilo, o porquê que o céu é azul, o porquê que chove, o porquê. E eu li aquilo. E comprava livros de fábulas também. E eu li aquilo. E eu digo que ele me formou uma grande leitora e uma grande estudiosa. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber uma profissional que dedicou mais de 25 anos da sua vida a uma única missão, a de transformar pessoas dentro das organizações. Ela é mestra em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é especialista em Desenvolvimento de Recursos Humanos pela UFRJ, administradora de empresas, professora universitária, associada à Associação Brasileira de Recursos Humanos Rio e a Associação Brasileira de Psicologia Positiva. É diretora da VLM Educação Corporativa, uma empresa com atuação nacional e uma lista vasta de clientes que vai desde supermercados a grandes corporações como a Companhia Siderúrgica Nacional. É especialista em desenvolvimento de líderes, com atuação na gestão de pessoas, apoiando empresas de diferentes segmentos a fortalecerem suas lideranças e a potencializarem resultados por meio das pessoas. Tem se dedicado a desenhar e conduzir programas de desenvolvimento de líderes, treinamentos comportamentais, palestras, além de processos de coaching, mentoria para RHs e gestores. Seu foco está em preparar líderes mais conscientes para os desafios do ambiente corporativo atual. Verônica Maranhão, seja muito bem-vinda ao Eleve Podcast. Muito obrigada pelo momento, muito obrigada por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês. Verônica, conta um pouquinho da sua história para nós. Conto. Bom, Verônica, eu sou carioca, né? Moro aqui no sul fluminense, em Volta Redonda, há 8 anos, né? Aí vão me perguntar, mas por que você quis vir para Volta Redonda? Justamente porque nós queríamos uma vida mais tranquila. Então, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas uma cidade muito corrida, muito acelerada, e nós não estávamos aguentando mais isso. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Qual a sua conexão com Volta Redonda? Eu morei aqui em Volta Redonda dos meus 15 aos 18 anos. Olha. Por conta do trabalho do meu padrasto. Então, nós ficamos aqui 3 anos, nem chegaram 4 anos, depois nós voltamos. E aí, eu sou uma pessoa de relacionamento. Onde eu vou, eu gosto de fazer e manter esse relacionamento. Então, os meus colegas, eu sempre mantive contato. E a minha família nunca desfez da casa aqui, tanto é que eu moro na casa que era dos meus pais, né? E aí, nesse momento de volta, eu vim para cá em janeiro de 2018, né? E aí, a gente preferiu vir para cá primeiro, que eu sou uma pessoa urbana, mas aqui ainda é uma cidade urbana com toda a estrutura,
porém com uma tranquilidade de volta do Rio de Janeiro, que é diferente do Rio de Janeiro. Então foi por isso que a gente veio para cá. E aí eu comecei a criar os meus pilares profissionais aqui, porque quem era Verônica Maranhão aqui da época de colégio, 40 anos depois, Verônica Maranhão não é ninguém aqui. E eu tinha e tenho os meus pilares todos no Rio, e aqui eu tive que construir. E aí eu resgatei esses meus colegas do colégio, e eles foram me apresentando pessoas, então eu comecei a trabalhar, finquei, estou construindo, eu digo que são 8 anos muito bem construídos, onde eu já trabalho na região, eu dou aula na região, conhecendo pessoas incríveis, fazendo novos amigos, e eu digo que foi uma troca acertada, a ponto da gente falar que voltar para o Rio nós não voltamos mais. Né? Então, a gente é muito feliz aqui na região, né? Que bom, né? E a sua formação acadêmica? Sim, eu tenho mestrado em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em desenvolvimento de recursos humanos pela UFRJ. Eu tenho docência do ensino superior pela PUC Rio. Eu sou graduada em administração pela extinta e querida Universidade Gama Filho, né? Dói meu coração só de falar. Vivi momentos incríveis lá. E estou cursando agora, comecei em dezembro, um MBA em Psicologia Positiva, Saúde Mental e Bem-Estar nas Organizações pelo IPOG. Ou seja, já percebeu que eu não paro de estudar, né? Verdade. E, Verônica, eu estive lendo um pouco lá no seu LinkedIn e tudo, você se descreve como uma eterna aprendiz. Como a gente pode detalhar um pouco isso para o nosso público? Interessante. Eu sou uma eterna aprendiz porque eu sei que eu digo que nós nunca sabemos nada. Como diz Sócrates, né? Eu sei que nada sei, né? Então, eu acho que, primeiro, que eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu digo que, inclusive, no Fórum de Davos de 2026, a competência explorada, o que é? A curiosidade, que é a curiosidade que gera a inovação, né? Então, eu sou muito curiosa. Eu gosto de saber as coisas, eu gosto de aprender as coisas. Eu sempre li muito. E aí eu trago um pouquinho do meu pai, assim, contando rapidamente, eu trago um pouquinho do meu pai, que, claro que a gente já tem isso dentro da gente, mas eu digo que eu sou muito grata a ele, porque quem me estimulou a ser uma eterna aprendiz foi meu pai. Por quê? Porque ele via que eu lia de tudo, desde o gibi até o livro que eu pegava. Então, eu sou de uma época, eu sou geração X, então eu sou de uma época que havia vendedor de porta de livros. Papai via aquele meu gosto e aí ele comprava tudo quanto era livro para mim. Só que ele não tinha o mesmo grau, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje para escolher os livros para mim. Ele comprava, porque livro é livro. Então, a minha filha precisa de livro. E aí ele comprou. Você sabe qual livro que ele me deu de presente quando eu tinha 9 anos de idade? Qual? A coleção completa de Freud. Você sabe que livro ele me deu de presente quando eu tinha 10 anos de idade? Um livro contando sobre a Segunda Guerra Mundial. Livros adequados para uma criança de 10 anos? Não. Mas ele me forjou ali, ele transformou uma Verônica em uma leitora. E aí ele comprou diversas outras coleções para mim que eu li. Eu tinha uma enciclopédia chamada O Porquê. Ali tinha o porquê isso, o porquê daquilo, o porquê que o céu é azul, o porquê que chove, o porquê. E eu li aquilo. E comprava livros de fábulas também. E eu li aquilo. E eu digo que ele me formou uma grande leitora e uma grande estudiosa, né? Então eu sou grata a ele. E nós fazíamos uma brincadeira. Nós saímos pela rua e ele falava assim, aqui está um bloquinho e aqui está um lápis. Vamos ver o que tem de novo na rua. Ah, minha filha, aquela rua ali está asfaltando. Vamos ali fazer uma reportagem sobre aquele asfalto. Então, a gente ia lá. Ah, minha filha, aquilo ali está acontecendo. Vamos ali fazer uma reportagem sobre isso. E ali ele despertou o quê? A curiosidade. A minha vontade de aprender, a minha vontade de saber cada vez mais. E eu sou muito grata a ele por causa disso. Ele não tinha um grau de instrução que, por conta dele, eu cheguei onde eu cheguei. Mas ele tinha uma sabedoria enorme e que me forjou e que me transformou. E daí, então, por isso que eu me intitulo como uma eterna aprendiz. Porque eu nunca sei nada o suficiente, o cenário muda, o mundo muda, a sociedade muda e a gente precisa acompanhar. Então, por isso, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. E você fala assim, mas você já tem o mestrado. Não significa nada, tá? Não significa nada. Porque o mestrado eu fiz, já passou. E agora? É um outro momento. Então, a Verônica é sim uma eterna aprendiz.
Você, como educadora, professora, qual a importância da educação para o desenvolvimento pessoal, profissional e de uma sociedade de uma forma geral? Essa é a minha bandeira, essa é a minha causa. Por isso o mestrado em educação, por isso dar aulas, por isso trabalhar com desenvolvimento de pessoas, porque eu acredito que efetivamente a educação transforma, abre mentes, abre mentalidade, faz a pessoa pensar, pensamento crítico. Se você não ler, se você estudar, se você não tiver o mínimo de educação, você vai questionar o porquê de determinadas coisas, você vai ficar só no fazer, vendado, ou seja, na execução vendada. E quando você tem um nível de educação, quando você estuda, quando você lê, quando você aprende, amplia o seu olhar e você passa a criticar mais, você passa a avaliar mais, a observar mais, a ter mais criatividade, a ter mais senso de inovação. E isso faz com que uma sociedade se transforme, faz com que as pessoas cresçam, faz com que o mundo caminhe. Então, para mim, na minha opinião, a base de tudo é a educação. Uma sociedade bem posta, uma sociedade com bom nível de educação, é uma sociedade que se desenvolve, porque crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Desenvolvimento ele é quantitativo, o crescimento ele é quantitativo, o desenvolvimento ele é qualitativo. Então, quando a gente investe na educação, nós estamos formando pessoas que vão, consequentemente, melhorar a vida como um todo. Então, por isso que eu acredito na educação. Exato, e forma pensadores. E forma pensadores, exatamente. E além de educadora, professora, você também é consultora. Sim. Você pode falar um pouco para nós do seu trabalho, da sua empresa? Posso. Para que a nossa audiência conheça Sim, a Verônica sim. Maranhão como consultora? Eu tenho já uma trajetória de 30 anos, né? 30 anos para um cenário mutável, como é o cenário organizacional, também é pouco, né? Mas eu pautei um plano de carreira para mim. Eu sempre quis ser professora e consultora. Isso desde pequena, eu sempre falava isso. Mas eu também tinha em mente que para eu ser consultora, quem é o consultor? É aquela pessoa, em tese, mais bem ferramentada para solucionar a dor de alguém. Então, eu preciso ter ferramentais diferenciadas para poder auxiliar. Mas eu precisava também ter gancho de mercado. Então, eu fui trabalhar no mercado, né? E aí, quando eu cheguei a uma posição de gerente de RH, eu falei, chegou a minha hora. Então, atuei como gerente de RH, e aí eu falei, agora chegou a minha hora de abrir a empresa. Eu não nasci no RH. Eu entrei na área de RH em 1994. Até então, eu nasci na área de organização e métodos, que hoje é métodos e processos, né? Eu sou dessa área e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu sou uma profissional de RH com a visão ampliada que exige hoje, e eu tive essa oportunidade, porque quando eu era analista de OIM, eu fiz normas, eu criei instruções normativas, eu criei estrutura organizacional, eu criei formulários, eu criei procedimentos, eu criei processos, eu desenhei organograma e eu trabalhei em todas as áreas de uma empresa. Em 94 que eu entrei para o RH, né? Entrei para o RH como? Porque eu fui designada a analista a fazer toda a manualização da gerência de RH. E como eu tinha esse olhar de projetos, eu recebi um convite para poder trabalhar para desenvolver projetos corporativos de RH. Ali eu falei, sim. Eu entrei, eu simplesmente me apaixonei. Eu falei, sabe quando você se encontra? Eu me encontrei. Foi quando eu entrei para a BRH, foi quando eu fui fazer especialização na UFRJ, foi quando eu fui estudar, porque ali eu efetivamente me encontrei. Mas eu nasci do OIM, sou grata, porque me auxilia até hoje. E aí eu fui galgando. E aí quando eu cheguei a gerente de RH, eu falei, bom, então agora eu já tenho uma base para eu abrir a minha consultoria. E aí eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, falei o meu objetivo, falei, estou pedindo demissão para eu poder abrir a minha empresa. Fiz um acordo, ele me demitiu, eu continuei prestando serviços para a própria empresa, quer dizer, eu saí, mas não saí, né? E comecei então a galgar a minha caminhada como consultora em pequenas e médias empresas, isso no Rio. No Rio, porque eu tinha filho pequeno, eu vou explicar, né? Depois que eu ampliei.
E aí eu queria ser professora, né? Eu falei, bom, então agora falta o outro pilar. 2008 eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula em curso técnico lá em Niterói, em Caraí. Depois eu migrei para graduação. Depois um aluno meu, assistindo a minha aula, que trabalhava numa secretaria de uma instituição de ensino superior, ele pediu meu currículo. Então foi esse meu aluno que me levou para a pós-graduação. E hoje cá estou eu. Hoje eu não estou mais no nível técnico, saí em janeiro, foi a última atuação minha no nível técnico. Hoje, esse ano eu não peguei turma de graduação, mas eu atuo em graduação e pós-graduação. E digo o seguinte, eu não saio de sala de aula. Só se a instituição falar, Verônica, chega, não quero mais você. Fora isso, sala de aula me realiza. Tá aí muito interessante quando você falou de criar procedimentos, normas, tudo é uma área também que eu cresci fazendo isso, né? A área de engenharia de processos e qualidade que eu trabalho atualmente. Aí você me lembrou Vicente Falcone, quando você falou de norma e tudo, eu estudei bastante, né? Os materiais do Falcone, e realmente quando você começa a padronizar as coisas, tudo fica mais fácil, né? Isso. E a área de RH, a gente acha que não tem como você criar procedimentos, criar instrução de trabalho, mas eu acho que todo ambiente de trabalho é possível de você procedimentar, para as pessoas fazerem as coisas de forma similar, para a gente não ter variações, né? O desvio padrão nas atividades, ele diminui bastante com isso. Exato. É uma grande dificuldade que a gente tem hoje, falando com propriedade atuante na área de RH, é uma grande dificuldade que eu percebo nas empresas como consultora, é exatamente essa falta de processo e essa falta de visão para a construção do processo. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Qual o registro da informação, o como vai fazer, qual o objetivo, o que se precisa alcançar e qual o resultado a ferir. Hoje ainda é uma dificuldade para as nossas áreas de recursos humanos. É uma deficiência, tanto que se fala em RH estratégico, em RH operacional. O RH estratégico resiste tudo isso, criar processos para que ele se aproxime o máximo possível daquele negócio, né? Então, hoje é uma, aspas, luta para que as pessoas aprendam a fazer isso. Houve melhora, mas é uma questão importante. E quando eu falo a questão do processo, é importante que a organização tenha o registro do conhecimento, gestão do conhecimento, né? Porque precisa dar continuidade, porque amanhã eu vou embora, alguém precisa dar continuidade àquilo, vai começar do zero? Ou então, se eu também não gerar esse conhecimento que é da empresa, não é meu, né? Eu só contribuir com o meu intelectual, eu não tiro nem férias, né? Verônica, cadê o processo tal? Verônica, como é que eu faço isso? Verônica, como é que é aquilo? E se eu tenho tudo aquilo normatizado, registrado, outras pessoas, eu sou promovida, a pessoa vem, assume minha cadeira, mas pode dar continuidade porque já tem uma espinha dorsal bem estruturada. Então, percebe como que eu sou grata ao meu OIM para poder construir o meu RH? Sem dúvida, e você transforma o conhecimento tácito em conhecimento explícito, que é o que faz a organização se desenvolver. Né? A gente deixa de lado um pouco os bombeiros que algumas empresas têm, que só eles resolvem os problemas, e a gente faz com que o conhecimento alcance outras pessoas, e também isso ajuda até você a crescer, porque se só você resolve o problema e não tem nada de escrito, ninguém sabe fazer, às vezes impede até o seu crescimento dentro da organização. O seu chefe vai olhar e vai falar, não tem como eu promover, no caso, a Verônica, porque só ela faz aquela atividade. E às vezes isso não entra na cabeça das pessoas, prefere centralizar o conhecimento, achando que aquilo ali vai garantir empregabilidade. Eu acredito que possa até garantir em certos momentos, mas o crescimento da pessoa pode ser limitado por conta disso. Exato. E isso a gente trabalha muito, eu vejo acontecer muito porque eu trabalho programas de sucessão nas empresas. São poucas as empresas que pensam em programa de sucessão. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento, basicamente das lideranças, para que elas cresçam, ou seja, sejam promovidas, quando a gente fala em sucessão, a pessoa pensa, você vai me mandar embora ou você já vai me aposentar? Não, eu quero fazer você crescer. Porque para você ser promovido, eu falo o seguinte, tá, ok, você quer crescer, hoje você está gerente, amanhã você quer estar diretor. Mas você preparou alguém para sentar na sua cadeira de gerente para você ir a diretor? Não, então sinto muito, você vai permanecer como gerente, porque empresa nenhuma vai querer tirar uma pessoa que já está pronta, com tudo funcionando, faz tudo muito bem dentro ao nível gerencial, não vai arriscar colocar no nível de direção, porque aqui não vai poder ficar vazio, né? Então, muitas das vezes, o que faz? Traz um diretor do mercado,
mas aquele gerente permanece para poder continuar dar um respaldo na continuidade daquele processo. Então, o que eu costumo falar, para você crescer na empresa, independente do nível que você esteja, você precisa pensar em alguém para sentar na sua cadeira, senão você também não vai crescer. Isso tanto na CLT como um PJ também, né? Você que é um empreendedor, uma empreendedora também tem que pensar nisso. O seu negócio, você tem a visão de fazê-lo crescer, você precisa treinar pessoas, prepararem para você subir um nível, né? E colocar alguém também, de repente, na parte tática ou na estratégia que você trabalha ali para Exato. você poder expandir seu negócio. Exatamente, né? Principalmente para quem é empreendedor, chega a um ponto que não se consegue fazer tudo. Porque se você se prender muito no operacional, você para de desenhar o seu negócio, então você começa a encolher, porque você perde oportunidades de negócio, você perde oportunidade de clientes, porque você está muito mergulhado no operacional, né? Então, quer dizer, você precisa também aprender a descentralizar as atividades e você entender que você não é o único, que você não é o melhor. Existem pessoas também bem capacitadas para poder fazer aquilo. Solta, descentraliza, delega para você poder aprender coisas novas, para você poder também oxigenar, porque isso é importante, não só para o empreendedor, mas para qualquer profissional, seja CLT, seja PJ, né? E você dá oportunidade. Eu digo que a gente dá desafios para outras pessoas e nós subimos também o nosso sarrafo, para a gente poder buscar outros desafios para a gente crescer. Por isso que eu falo que eu sou uma eterna aprendiz. Verdade. Né? E líder tem que formar líder. No final do dia, o líder tem que formar líder, tem que formar sucessão. Uhum. Às vezes a pessoa fica anos na liderança da empresa, que nem você falou, chega o momento dele se aposentar ou sair e ele não preparou ninguém. Exato. E aí a empresa tem que buscar alguém de fora que não entende a cultura da empresa, a governança, e aí às vezes é um problema também no futuro. Aquela organização pode passar por dificuldades por conta de não ter alguém que está totalmente alinhado com a sua cultura. Isso, exatamente. Isso acontece muito e de não dar certo, né? A contratação daquela liderança, por mais qualificada que ela seja, às vezes me perguntam assim, mas Verônica, mas aquela pessoa, ela foi desligada, não deu certo, por quê? Mas você viu o currículo da pessoa? Sim, eu vi o currículo da pessoa, mas não houve a afinidade com a cultura, não deu match. Exatamente. Né? Não deu match, não houve a afinidade. Aquela pessoa não se coadunou com a cultura, com aquele negócio. E não significa que ela seja incompetente, ela é maravilhosa. Só não houve a liga, não rolou. Não deu química. Exatamente, né? Não teve um alinhamento de ideias. E você tem uma consultoria, conforme a gente comentou anteriormente. Qual o trabalho que você faz especificamente no caso de gestão e liderança? Tá. Eu tenho a VLM Educação Corporativa. A VLM não é a minha primeira empresa, tá? Ela é a minha segunda empresa. Mas eu já estou no mundo da consultoria desde 2001, tá? Então, a VLM Educação Corporativa, ela foi criada voltada para o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional. E aí você me pergunta especificamente para a liderança. Justamente por eu estar nas empresas e eu perceber a carência. E eu fiz uma pesquisa. Olha o meu mundo acadêmico, né? Eu fiz uma pesquisa, foi uma pesquisa informal, tá? Sim. Mas que trouxe um dado significativo para mim, que foi que fortaleceu esse meu caminhar para trabalhar com liderança. Não sei se você tem esse tipo de informação, mas eu fiz uma pesquisa perguntando. A pergunta da pesquisa foi a seguinte: quando você foi promovido ao seu primeiro cargo de liderança, você recebeu algum tipo de treinamento? Foi a minha pergunta. 64% disseram que não, que foram jogados aos leões. Acontece muito. Acontece, é muito raro, mas acontece com frequência, né? E aí, os outros números eu tive uma conversa com o RH. Não desmerecendo o meu RH, mas não é o suficiente. Outros, não, absolutamente nada. Eu cheguei, sentei e assumi. Em linhas gerais, foi o resultado da pesquisa. Eu falei, então eu acho que eu posso contribuir, porque eu fui gerente. Né? Eu cheguei, analista, coordenadora, gerente. Então eu sei a dor que é sentar. Por isso que o meu foco, eu trabalho de primeira liderança até o nível gerencial, porque é onde as pessoas sentem dores maiores. Porque quando você começa a passar, sobe de gerência para diretoria, é um outro escopo, é uma outra exigência, é um outro desafio, mas você já tem um lastro anterior. Ninguém nasceu e foi logo para ser diretor.
tem toda uma trajetória. Então, eu percebo uma demanda e uma carência, uma necessidade nessa parte aqui, a primeira liderança, que eu sinto que eu contribuo fortemente, até o nível gerencial, né? Daqui para cima já é um outro patamar, C-level já é um outro patamar, entendeu? Então, eu criei programas de desenvolvimento de lideranças, eu tenho um programa específico chamado Desafios da Primeira Gestão, né? Eu tenho uma formação de lideranças, porque dentro da minha consultoria, eu presto serviços para as empresas, tá? Eu levo os programas e são programas desenhados para cada cultura, para cada organização. Não existe um pacote com laço de fita fechado em cima, não é isso. Eu trabalho de acordo com, inclusive, clientes falam assim: nossa, Verônica, você entrou tanto na nossa cultura que parece que você é funcionária nossa. São coisas que eu ouço. Isso é interessante. Com né? certeza. Então, quer dizer, eu faço todo um levantamento, todo um diagnóstico, justamente para eu penetrar nessa cultura e eu criar a dinâmica, o jogo, o curso, o treinamento, a mentoria aderente àquilo que aquela liderança necessita. Senão, não faz sentido. Você faz um mapeamento, na verdade. Né? Faço totalmente um mapeamento, né? Para eu entender quem é aquela liderança e aí nesse mapeamento que a gente consegue personalizar. Porque há momentos em que eu trabalho com o grupo, mas há momentos em que eu trabalho no individual, porque eu também não posso generalizar. Porque as competências, mesmo eu trabalhando uma competência única para o grupo, cada um vai ter um nível de entendimento, cada um vai ter uma necessidade. Então, é um trabalho extremamente personalizado e prazeroso de fazer. Imagino. E tem uma dor específica que você pode aqui falar para a gente, que na maioria das vezes quando você é contratada, você percebe que as empresas têm? A questão de liderança que você possa compartilhar com a nossa audiência? Tem sim. Tem uma competência que eu digo que é, se não for a mais complexa, uma das. Que isso é o tendão de Aquiles de qualquer líder. E, aliás, independente do nível de liderança, seja operacional, tática ou estratégica. Independe. Comunicação. O ato de comunicar, o ato de você transmitir uma mensagem. E eu falo sempre, o óbvio precisa ser dito. Eu costumo dizer o seguinte: você esteve até agora há pouco tempo em reunião com a sua diretoria. Eu não participei dessa reunião com você. Você vem sim com informações privilegiadas que eu não tive acesso. Então você precisa ter uma comunicação clara, transparente, filtrada, processada para que eu realize aquilo que a empresa necessita. Só que as pessoas agem, isso aí eu digo com conhecimento de causa, como que se todos tivessem o mesmo nível de informação que você tem. Você está com a informação fresquinha, você chegou da diretoria agora. Eu não, eu estou ali no meu computador. Não é? Então, a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser transparente, ela precisa ser um looping. Eu digo comunicação é looping. O que é isso? Eu mando uma mensagem para você, mas essa mensagem tem que retornar para mim. Como que ela retorna para mim? Em termos de resposta, em termos de resultado, para ver se você compreendeu aquilo que eu quis. E esse é um grande problema, o ato de não comunicar, o ato de não ser transparente e o ato de achar que todos têm o mesmo discernimento, o mesmo grau de informação, o mesmo grau cognitivo que você. E não é verdade. E aí a gente impacta. E aí eu costumo dizer o seguinte: se você não comunica bem, você cria problemas cascateados. E aí envolvem diversas outras competências. Ah, Verônica, mas quais são as competências da liderança? São várias. Depende de cada empresa. Mas eu digo que nós temos as competências universais. O que é uma competência universal que eu intitulo? Eu vou na quitanda da esquina, eu vou numa grande multinacional. Eu preciso ver comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, gestão do tempo, gestão de conflitos, planejamento, organização, tomada de decisão acontecendo. Então, eu chamo essas competências de competências universais. Toda e qualquer empresa precisa ter. Agora, cada empresa, de acordo com o seu negócio e estratégia, vai especificar a sua competência organizacional, só em linhas gerais. Mas a comunicação, ela pode vir a ser uma vilã. Porque se você não comunica bem, eu vou ficar com ranço de você. E se eu fico com ranço de você, eu não quero te ver nem pintado de ouro.
E aí, criou-se o quê? Um problema de relacionamento interpessoal. E se você não quer me ver nem pintada de ouro, você já tem problema de relacionamento. Você já vai ter um conflito, porque na próxima reunião você vai me implicar comigo. Então, ali a gente já tem um conflito junto. Um conflito negativo, porque o conflito positivo ele é bacana, que é só uma divergência de ideias. Mas o conflito negativo, que vai impactar naquele negócio. Se você já está com ranço de mim, você não vai querer trabalhar na mesma equipe que eu. Né? Então, olha quantas coisas vêm acontecendo em cadeia por conta de uma competência chamada comunicação. Faz sentido isso para você? Faz, passou um filme aqui na minha cabeça agora. Você está falando aqui, eu estou visualizando algumas coisas. Realmente faz todo sentido. E é interessante você falar de uma dessas habilidades, que é a de comunicação, que é uma dor na maioria das organizações. E uma dica que você daria para a gente achar o ponto certo na comunicação, como você falou, ter o feedback, né? Eu não pensar que todo mundo tenha o mesmo nível de informação que eu. Como que a gente pode tentar fazer com que isso seja um pouco mais tranquilo durante o processo de gestão? O subordinado, né, a pessoa que te auxilia ali também tem um nível de comunicação importante. É numa reunião, como que você costuma ajudar aí, no caso, os seus colegas, mentorados ou dentro de uma consultoria na sua prestação de serviço? Bom, a liderança, ela precisa construir a ambiência na qual ela habita. Eu acho que o primeiro pontapé é quando você chega no ambiente. A maneira com que você chega, a maneira com que você se coloca, a maneira com que você fala, o clima que você instaura. Se eu chegar de uma forma grosseira e agressiva, eu vou ter a resposta. Se eu chegar de uma forma conversando, como vai você, tá tudo bem? Nossa, eu tô sentindo você hoje tá um tanto tenso, tá tudo certo? Como é que vai a família? Ou seja, não é que eu queira entrar na sua privacidade, em absoluto, mas eu quero criar aproximação. A liderança, para ela poder trazer o time para junto dela, ela tem que ser próxima. Tem que conectar, né? Tem que conectar. E aí a gente faz a conexão quando a gente conversa, quando a gente dialoga, quando a gente pergunta se tá tudo bem. Quando a gente pergunta, nossa, você ficou parado no trânsito agora, como é que foi? Você chegou bem? Relaxa um pouco. Então, é isso. As pessoas vão falar assim, nossa, é gente como a gente. E quando fala que é gente como a gente, aproxima. E dá abertura para que as pessoas falem, se coloquem, perguntem, não tenha medo, né? É o que nós chamamos da construção da segurança psicológica, porque ali você constrói um pilar importantíssimo que é a confiança. Quando a gente confia, a gente se entrega. E é isso que a gente trabalha com as lideranças, né? O quanto que ela se aproxima, o quanto que ela conversa, o quanto que ela ouve, escuta ativa, o quanto que ela dá atenção. Às vezes você me traz uma sugestão, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Vamos aprofundar, porque esse procedimento pode ser implantado assim. Nossa, mas o Alexandre me ouviu, ele me deu importância. Olha que mensagem que você está mandando e olha como que isso atingiu aquele colaborador. Parece simples, né? Mas tem um valor gigantesco para aquele time, para aquelas pessoas. Porque quer queira, quer não, você está no patamar acima. Se você está numa posição de liderança, seja de coordenação, de gerência, você já está ali porque você reúne condições diferenciadas, não que você seja melhor do que alguém, mas você reúne um cabedal de experiências que o colocou ali porque você tem uma visão diferenciada. Macro, né? Macro. Mas as pessoas falam assim, nossa, mas o Alexandre é melhor do que eu. Não, você não é melhor. E aí você tem que descer desse salto para que você se aproxime o máximo dessa equipe, para que elas percebam que você é gente como a gente. E quando percebem que é gente como a gente, que você chora, que você ri, que você tem vulnerabilidade. Hoje em dia a gente está falando muito de vulnerabilidade da liderança. E nós somos vulneráveis. Ninguém aqui é Mulher Maravilha e Super-Homem. Quando você permite que a equipe perceba isso, você está abrindo um canal para que essa comunicação flua, porque você vai dar abertura para um relacionamento, você vai dar abertura para que você converse, você vai dar abertura para que haja um feedback, que é uma outra competência, que as pessoas entendem feedback como bronca, e feedback é uma baita de uma ferramenta de desenvolvimento, seja o positivo, seja o corretivo, mas precisa saber dar feedback. E aí ele vai percebendo a tua atitude. Quando o teu colaborador percebe a sua atitude, ele confia.
Quando ele confia, ele fala assim: eu quero seguir esse cara. Pronto, você inspirou. E aí, para você fazer com que essa comunicação seja mais efetiva, voltando para a sua pergunta inicial, é você criar toda essa ambiência, Uhum. que é responsabilidade da liderança, e fazer uma coisa que muitos esquecem de fazer: a jornada da comunicação. O que acontece? Eu jogo uma mensagem para você, você que se vire nos 30. Eu não te acompanho. Às vezes eu não te acompanho nem por má intenção. É porque eu estou ocupada com outros afazeres, que eu também tenho outras demandas. Não é porque eu não quero, às vezes é porque eu estou sobrecarregada. Mas se eu ocupo uma posição de liderança, eu preciso ter uma mente bem dividida. A gestão do meu tempo precisa ser muito bem feita, porque eu tenho que dar conta disso tudo, ou eu tenho que criar braços da minha confiança para que me auxiliem nesse processo. E quando eu lanço uma mensagem para você, eu tenho que acompanhar. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tá precisando de alguma estrutura? Quer que eu facilite alguma coisa para você? Tá conseguindo acessar o sistema ou você precisa que eu faça alguma coisa junto ao gerente de TI para facilitar você? Aí, nossa, ela tem preocupação com o meu trabalho, mas eu preciso facilitar o seu trabalho para que o resultado venha. Eu não falei que comunicação é looping? Então, para ter uma gestão o mais efetiva possível, eu acredito que essa comunicação precisa ter essa jornada muito próxima. Cuidado com uma coisa, porque o acompanhar a jornada da comunicação está longe de ser microgerenciar. O microgerenciamento, ele sufoca o colaborador, né? Ele impede o colaborador de crescer, de fazer, de propor. O acompanhamento da jornada, não. A jornada diz o seguinte: aqui tem uma jornada, tem um caminho. Está tudo bem? O que é que você precisa? Qual a sua dificuldade? Qualquer coisa que você necessite, eu estou aqui. Ou seja presente. E você vai dar liberdade para a pessoa te procurar ou não. Mas essa jornada, ela está acontecendo. E aí a comunicação acontece de uma forma mais fluida, né? Mais natural. Mais natural. E a gente percebe, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas as gerações mais jovens, eles dependem muito de feedback, eles pedem feedback com muito mais frequência do que uma geração X, um baby boomer. Uhum. Eu percebo bastante isso porque eu também lidero pessoas de todas as gerações e eu percebo que tem uma diferença. E como que a gente lida na comunicação com diversas gerações, essa diversidade dentro de um mesmo ambiente? A gente está com um desafio bastante interessante, que é a questão dessa intergeracionalidade, né? E não há como fugir. Por quê? A população está envelhecendo, o cenário global está diferente. Essa população mais madura, por N razões, ela está voltando ou está no mercado de trabalho, ou porque ela já é aposentada, a aposentadoria não dá conta das suas necessidades básicas, ela precisa voltar para o mercado, ou por vontade própria, porque essa geração mais madura está ativa, está produtiva, tem experiência, tem maturidade. O que essa pessoa vai fazer e ficar guardadinha dentro de casa? Ela tem que contribuir com a sociedade, com a economia, sim, né? E aí, o que está acontecendo? Elas estão batendo na porta, elas querem voltar. Mas aí a gente tem a questão dessa geração nova. E aí vem o quê? O problema. Porque a geração antiga fala que a geração nova é a geração do mimimi. Mas acontece que não é a geração do mimimi, porque a geração antiga também tem os seus mimimis, né? Também tem os seus momentos. O que eu digo é o seguinte: a liderança, ela precisa parar um pouco para entender qual é o cenário atual. A pergunta é essa, né? De que maneira eu posso me comunicar com esses diferentes cenários, tudo junto ao mesmo tempo agora? Porque normalmente a gente tem 4 gerações dentro de uma organização, né? E cabe à liderança, de novo, ter essa mente bifurcada para poder penetrar no mundo de cada geração. Verônica, sinto muito, é isso, tá? Não é simples o que eu estou dizendo, não, tá? É claro que isso é paulatino, mas é preciso que as pessoas estejam abertas para essa realidade. Porque você vai falar com uma pessoa geração X, eu sou geração X, eu tenho um modo de trabalhar. A geração Z, agora, tem uma outra forma de trabalhar. Mas eu vou ficar alfinetando a geração Z, que não quer nada, não quer saber de nada, não quer trabalhar. Não, não é isso. E esse aqui vai ficar alfinetando a geração, o X, o Baby Boom. Você é um velho, você não sabe de tecnologia, você é um lento, você não sabe trabalhar.
A partir do momento que essas farpas ficarem sendo lançadas, todos nós sairemos prejudicados. Agora, a partir do momento que a liderança fala: "Parou, para com isso. Vamos verificar o que que o maduro tem a oferecer de bom. Vamos verificar o que que o jovem tem para oferecer de bom. Vamos fazer pontes. Vamos nos unir." Esse é o papel da liderança. Ele precisa ser um conector. Aí, haja vista que tem empresas que montam o programa de mentoria reversa, né? O que que é isso? O maduro ensina a experiência dele para o mais jovem ensina o que ele tem para o maduro, que normalmente, sim, é tecnologia, Sem que dúvida. nós temos um chip diferenciado, mas em longe de dizer que nós somos incompetentes. Longe. Eles são diferentes. Agora, eles vêm de um momento mundial, que eles vêm de uma pós-pandemia, né? Uma pandemia está bem recente nas nossas vidas ainda, onde eles têm essa rapidez por conta da tecnologia, tudo mais rápido, tudo mais acelerado. Eles pensam muito mais rápido. Eles querem respostas muito mais rápidas. Aí vocês falam assim: "Nossa, ele entrou na empresa hoje, amanhã ele já sai." A gente tem que aprender a conviver com essa rotatividade. Sabe por quê? As empresas precisam rever os seus modelos organizacionais. Verdade. Eu digo que eu sou administradora, eu sou muito grata a Taylor Fayol, muito obrigada, valeu, vocês foram ótimos, mas não cabe mais hoje. E hoje, o que que cabe? Novas teorias precisam ser vistas, precisam ser analisadas, porque essa geração que está aí, e que eu defendo, porque tem uma pergunta que eu falo sempre: líder, empresa, veja, o que essa geração está querendo comunicar? Não é mimizimi. O que que ela quer passar de lição para a gente? O que que ela quer mostrar para a gente? Vamos olhar um pouco para o retrovisor para trás. Como que nós trabalhávamos? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, até hoje. Gosto, mas eu trabalho muito. Eu priorizo o trabalho em detrimento ao lazer. É a minha geração. Essa geração de agora, os meus filhos. Minha filha tem 21 anos, meu filho tem 26. É exatamente o contrário. Minha filha falou para mim uma vez: "Mãe, eu não vou me matar de trabalhar como você." Isso significa que ela não seja ambiciosa? Isso significa que ela não seja competente? Isso significa que ela não vai se dar bem na vida? Em hipótese alguma. Só que ela quer um formato diferente, porque essa juventude hoje quer uma flexibilidade de horário, quer um trabalho anywhere office, ou seja, o trabalho de qualquer lugar. A tecnologia permite isso, né? Hoje não preciso estar no escritório para gerar resultados. Não preciso. Mas é uma mentalidade, uma geração mais antiga que diz que o presencial que vale a pena. O presencial, ele tem os seus pontos importantes e valiosos, sim. Mas não necessariamente 100% mais hoje em dia, se você quiser fidelizar aquele jovem, que não se fala mais reter. O reter significa prender numa mesa, né? Mas fidelizar, o que é fidelizar? Eu tenho que despertar a vontade daquele jovem permanecer comigo na minha empresa. De estar ali. De estar ali. E aí o jovem, ele é movido a propósito, ele é movido a objetivo, ele é movido a um crescimento rápido. Eu entrei na sua empresa. Se em 6 meses eu não chegar CEO, eu vou embora. Acontece. Verdade. Não é? Eu vou embora. Porque ali na empresa da esquina, já me colocam como diretor. E acontece. Acontece. E acontece. E é onde a gente vê nas empresas muitos gerentes jovens, mas aí tem uma pessoa de 50 anos, nem saiu das fraldas, já vai querer mandar em mim? Aí entra o quê? O conflito, entra a briga, entra a confusão. Não pode. Voltando para a liderança. O líder, ele precisa entender que essas gerações, elas pensam e funcionam diferentes. Então, se você tem um líder mais maduro, um colaborador da geração X, o que essa geração X gosta? Gosta de um trabalho presencial, gosta de reuniões, gosta de mais formalidades, é um e-mail. Então, nós vamos trabalhar daquele formato para atender aquele público. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo de 24 anos. Reunião presencial, isso não pode ser um Teams? Você não pode me mandar uma mensagem no WhatsApp? Eles já são disso, eles já são mais distantes. Claro que isso aí tudo tem os seus prós e os contras, tá? Mas eles querem coisas mais rápidas, eles querem coisas mais objetivas, eles querem coisas mais... Eles são mais impulsivos. Essa impulsividade também gera retrabalho. Então, também tem o lado negativo da coisa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que haver o equilíbrio.
E a liderança, ela precisa entender e colocar um discurso que vá atender aos diversos públicos, para que você tenha essa diversidade, porque essa diversidade ela é maravilhosa. Ela é enriquecedora. Ela é enriquecedora. Tem aquele filme O Senhor Estagiário, que eu acho Nossa, sensacional. fantástico. Né? Ali traz lições belíssimas. Uma pessoa madura, que já passou por N crises, respira, pensa, tá, vamos fazer assim. O jovem ainda não viveu isso, então ele vai ficar mais afoito, ele vai ficar mais nervoso com aquilo, pela imaturidade natural da idade. Então a liderança, ela precisa, sabe, se subdividir e atender a esses públicos e fazer e trabalhar a cultura, e cabe à empresa trabalhar a cultura intergeracional, mostrando as riquezas dos maduros, as riquezas do jovem, e enxergando o que esse jovem quer comunicar. Gente, modelo organizacional do século passado não cabe mais porque eu não caibo nele e eu não vou ficar. Então, a gente não tem que parar para pensar um pouquinho o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode inovar? O que a gente pode melhorar? Porque senão a gente vai continuar tendo problemas, como eu ouço muito nas empresas, que não preenche vaga, que tá difícil. Tá bom, tá difícil porque é uma carga horária muito extensa, é um salário muito baixo. Você não vou ter tempo de estudar, não vou ter tempo de ir para academia, não vou ter tempo de dormir, então eu não quero. Agora, é remoto? Sim, é 100%, é remoto, é híbrido e você pode vir à empresa 2 vezes por semana. Ah, então já começou a falar a minha língua. Também eu sei que não são todos os negócios que permitem isso. Agora, havendo essa possibilidade e o negócio permitir, eu sei que indústria tem uma outra formatação, né? Serviços tem uma outra formatação, saúde tem uma terceira formatação. Não estou falando isso de uma forma inconsequente nem aleatória. É você rever esses modelos organizacionais para poder unir essas pessoas na empresa de acordo com o seu negócio. Mas veja bem, dentro do meu negócio, por mais complexo que ele seja, o que nós podemos fazer para modernizar, para modificar, para poder acompanhar toda essa mudança, essa evolução da sociedade? Eu respondi a sua pergunta ou não? Respondeu. Na verdade, a geração Z, ela busca equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Que a qualidade de vida, a gente que é de uma geração mais anterior, mais antiga, a gente procura, foca muito no trabalho, né? Nas responsabilidades, a gente se sente muito bem trabalhando, às vezes mais até do que precisa, e essa geração busca o equilíbrio, isso é interessante. E a gente aprende com essa geração. Sim, exatamente. Uma coisa interessante, que a nossa geração era a geração da estabilidade. Trabalhar para construir, para ter uma casa própria, para ter um carro bom, para possivelmente ter uma casinha de praia, não é? Ter uma aposentadoria, ter uma reserva financeira, não é? Essa geração não pensa em comprar carro porque tem carro de aplicativo. Essa geração não pensa em comprar imóvel porque tem o Airbnb aí da vida, né? Então, o que me resta? Cultura, lazer, viagens, né? Cuidar da minha saúde. Então, eles têm outro foco, eles têm outro objetivo. Tá errado? Não. Não está. É simplesmente uma outra forma de enxergar a vida. E que eu acho válido. Que é muito boa também. Tá, aí você falou de algumas coisas importantes aí, falando da comunicação. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da soft skills, né? A gente vem de uma geração anterior a essa que pensava muito na preparação técnica. Você se formava e aí conseguia um bom emprego, mas e para você se manter e crescer? Até quando essas habilidades de comunicação e inteligência emocional são importantes para que isso aconteça de fato? Uhum. É interessante, né? Quando eu estava na faculdade, eu fazia tudo quanto era curso. Aliás, normal, né? Quem me conhece, né? Mas eu fazia cursos voltados para o meu desenvolvimento das competências técnicas, ou seja, hard skills. Então, eu fazia faculdade, eu fazia curso de informática, eu fiz inglês, eu fiz espanhol, não é? Competências técnicas. Então, meu currículo lá, me formei com um currículo bacana. Lá, quando eu me formei, não se falavam em competências comportamentais, em soft skills, competências socioemocionais, não se falava. Isso é de um passado recente para cá, graças a Deus, né?
Porque as pessoas iam para a empresa naquela época excelentes técnicas, mas ruins no trato pessoal. Então havia muito problema. Não quero dizer que hoje não há, hoje há, mas hoje há um pensamento um tanto diferenciado. Então havia muitos problemas de relacionamento, de equipes. Eu presenciei já brigas corporais dentro de empresa, já presenciei, por conta dessa falta de inteligência emocional. Só que as empresas começaram a enxergar, e pesquisas também comprovaram, que o seu resultado fica comprometido a partir do momento que você não sabe se relacionar com o outro. Empresa, ela tem um objetivo, ela é geradora de empregos, ela é lucratividade, ela é produtividade, é o caminho, é o objetivo dela, não é uma filantropia. Mas as pessoas começaram a enxergar e as pesquisas começaram a comprovar que a performance estava sendo prejudicada porque o ambiente estava sendo entrópico, estava ruim, estava negativo, pesado. Consequentemente, o turnover era muito grande e quando há uma rotatividade muito grande, também não há continuidade no processo, eu também perco dinheiro lá na ponta, eu também perco cliente lá na ponta. Então, foi uma questão econômica que forçou a olhar para essa questão das soft skills. Tudo bem, não importa o caminho, o importante é que enxergaram, né? E aí começaram a se investir no desenvolvimento de competências comportamentais, onde viram que se você fica no ambiente o mais harmônico possível, você consegue produzir melhor. E aí começaram a investir. Foi quando as áreas de recursos humanos começaram a ter uma notoriedade além do departamento pessoal do fechamento da folha. Começou a olhar a questão do desenvolvimento humano e organizacional, começou a estudar a questão da cultura, começou a estudar a questão do clima organizacional, e aí vem até aquela frase que muitos falam, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente tem que estar num ambiente agradável. E tudo começou aí. E as pesquisas mostravam, entrevista de desligamento, a rotatividade, que na hora de fazer a entrevista de desligamento, mas por que que você está pedindo demissão? Porque eu não aguento meu líder. Ele é grosso, ele me trata mal. Hoje tem palavras, hoje tem legislação para isso, hoje tem compliance. Então, tudo isso que aconteceu lá atrás foi dando mote para se criar normas, legislações, ações para você cuidar, o próprio compliance, né? Que faz com que haja uma regulação, uma organização interna, né? Então, isso é importante, porque a empresa ela é um organismo social. Então, precisa ter o mínimo de convivência. E isso tudo foi visto. E aí começaram a investir em treinamentos comportamentais, em trabalhos para melhorar as pessoas dentro das organizações. Porque se eu passo mais tempo dentro da empresa, eu tenho que estar bem lá, mas eu também tenho que proporcionar bem-estar para o meu par. É uma responsabilidade, uma corresponsabilidade. Né? Então começou a ser visto isso. E a inteligência emocional chegou também nesse momento, né? Com o pai da inteligência emocional, que é o querido Daniel Goleman. Ele mostrou que nós somos emocionais. Por mais racionais que tenhamos que ser, a emoção ela pula na frente, né? A gente recebe o impacto, a gente tem, fui assaltado, é uma emoção. Ganhei uma promoção, é uma emoção. Você discordou de mim num projeto, é uma emoção. E como que eu vou reagir àquilo? Mas você tem que ver que você trabalha de segunda a sexta, numa jornada extensa, e que eu preciso aprender a conviver com o outro. Aí eu trago um caso de um comprador de uma empresa que eu prestei serviço. Comprador é uma área muito estratégica. Sem né? dúvida. Só que essa pessoa não falava com ninguém. Ele era um ótimo técnico, ele dominava todas as questões técnicas e tinha boa penetração com as indústrias fornecedoras. Mas era tudo no documento, não era na comunicação falada, era no documento, era no e-mail, era na comunicação escrita, ele não falava com ninguém. Lá na empresa só havia uma pessoa que ele permitia entrar no mundinho dele, que era o gerente comercial. Então, nós tínhamos que fazer o gerente comercial de ponte. Fulano, precisamos falar tal coisa com o ciclano. Ele levava. E o ciclano aqui devolvia. Olha que comunicação truncada. E ele era do tipo que era assim, se você passasse por ele no refeitório, bom dia, fulano. Bom dia para quem? Só se for para você. Era a resposta dele. Então, ele afastava todo mundo. Ele não queria contato com ninguém. A área de compras.
Ele ficou na empresa? Não. Ele trabalhou na empresa 5 anos. Até foi um tempo considerável para o temperamento difícil que ele tinha. Ele foi desligado da empresa, mas ele era um técnico maravilhoso. Mas como ele tinha que se relacionar com todos e ele era grosseiro com todos, as pessoas não suportam isso. As pessoas não querem conviver com uma pessoa tão mal-humorada assim, que ele tem as questões dele, eu não estou julgando, nem sei porquê, mas ele tem as questões da vida dele para ser assim. Mas quando a gente vai trabalhar, a gente tem que entender que o outro não tem culpa dos meus problemas. Aí é onde entra a gestão emocional. Eu posso estar aqui com você agora, recheada de problemas, mas eu estou aqui entregue, inteira, conversando com você. Isso é gestão das emoções. E quando a gente fala de gestão das emoções, a gente tem que nominar o que eu estou sentindo. É raiva? Por quê? Mas você não tem culpa. Estou feliz? Por quê? E isso começou a ser trabalhado nas empresas porque viram que isso há um impacto muito grande na performance, na produtividade e na relação. Eu trago um outro jargão. Um CNPJ ele é composto por muitos CPFs. Né? Pode parecer, né? São pessoas que têm emoções, que têm problemas, que têm situações, que têm alegrias, que têm tristezas, que têm demandas, que a gente não está aqui para julgar que o seu problema é melhor ou maior do que o meu ou vice-versa. A questão é sua e a gente tem que respeitar. Não dá para julgar. Não dá para julgar. E isso está sendo muito visto nas empresas hoje. Questões econômicas foram vistas que isso estava se perdendo, mas questões de ambiência, porque hoje em dia é muito importante você estar bem dentro do seu ambiente de trabalho. É muito importante você se relacionar bem com as pessoas. Mesmo que você não tenha afinidade com aquela pessoa, você precisa ser respeitoso, você precisa ser profissional, porque você convive e precisa compartilhar ações profissionais com aquela pessoa. Você precisa ser amistosa. E volto para a liderança. É a liderança a responsável também por tratar dessa atmosfera. Então, por isso que isso se fortaleceu e vai se fortalecer cada vez mais. Aí tem uma frase de Max Geringer que fala: você é contratado pelo seu currículo, mas é demitido pelo seu comportamento. Essa máxima, eu acredito nela. Então, hoje em dia, hard skills, ela é importante? Sim, mas ela não é mandatória. Nos processos seletivos, hoje eu realizo processo seletivo apenas para nível de liderança, não faço mais técnico operacional. Mas a gente vê muito nas dinâmicas, nos assessments que eu aplico, a questão comportamental. A questão do fit cultural, a questão do match que vai dar. Isso é muito importante. A questão de como que eu vou me relacionar com o outro. E aí eu fiz um processo seletivo recente para uma rede de supermercados, para uma vaga estratégica de RH. E aí o diretor virou para mim e falou assim: Verônica, o técnico a gente ensina. Eu quero uma pessoa de caráter. Eu quero uma pessoa boa. Quando um diretor fala isso, eu fico muito feliz, porque já é um nível de evolução maior, que não é em todo lugar que a gente ouve isso, tá? Então, o que está acontecendo hoje nas empresas? As pessoas estão vendo comportamento, sim. Em segundo momento, veio a habilidade técnica, porque a habilidade técnica você aprende. Você faz um curso, você estuda, você cria um programa de mentoria interno, você prepara aquela pessoa. Agora, o comportamento, ele precisa ser burilado, ele precisa ser processado, ele precisa ser visto. Então, hoje, a questão do comportamento, das soft skills, da gestão das emoções, ela se coloca num patamar mais prioritário do que as hard skills. E você tem um trabalho direcionado para isso, como consultora, sobre inteligência emocional, essas habilidades que você está comentando com a gente aqui, que são necessárias para que a gente possa crescer, permanecer empregado, né? Sim, eu tenho. Dentro da formação de líderes, eu tenho um módulo de gestão das emoções. Muito bom. E eu tenho um workshop chamado Comunicação Emocional, né? O que é isso? Eu não falei que a comunicação é o nosso tendão de Aquiles? Só que a comunicação, concorda que ela também é emocional? Quando eu estou com raiva, eu comunico algo. Quando eu estou feliz, eu comunico outro algo. Isso vai impactar na equipe. Aí eu montei esse workshop trazendo técnicas de comunicação assertiva, onde eu trabalho a comunicação não violenta do Marshall, né? E aí trazendo as questões da gestão das emoções. Qual o impacto da sua emoção na sua comunicação do seu time e qual a resposta que ele te dá?
por meio de técnicas, de dinâmicas, de vídeos, de ferramentas, para as pessoas entenderem o processo emocional e o impacto disso na comunicação. E eu criei também uma imersão, né, que é o liderar na prática. É um dia inteiro de mão na massa, onde eu provoco as pessoas com técnicas, com jogos, com dinâmicas, para vivenciar essas competências universais que eu comentei agora há pouco com você, né? Então, eu provoco isso e as pessoas param para refletir. Ah, Verônica, a imersão é um dia só. É o suficiente? Não. Mas eu planto uma semente para você aprofundar e dar continuidade, com uma mentoria, com algum outro curso mais aprofundado, mas eu preciso virar a sua chave. Sabe, um Daimerzinho? Tem que virar Sim. esse Daimerzinho para você parar para pensar. Aí entra o pilar do autoconhecimento, né? Quando você para pensar, eu tenho que me conhecer, que para eu liderar o outro, eu tenho que me conhecer primeiro. Como que eu vou liderar alguém se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não sei as minhas emoções, se eu não sei os meus gaps, se eu não sei as minhas fragilidades, as minhas forças, entendeu? Então, são esses os trabalhos que eu realizo, mas com profundidade. Eu estou falando assim de uma maneira muito en passant. É interessante, porque hoje a inteligência emocional ela é fundamental para a gente criar conexões, né, o relacionar bem com as pessoas, saber entrar, saber sair de uma situação. Às vezes a gente é provocado no trabalho, né, alguém não está com um humor muito bom e passa para a gente alguma coisa, a gente saber respirar, contar até 10, até 100, e você às vezes... Tem até um texto da Bíblia que fala, né, até o tolo calado se passa por sábio, e isso às vezes você ficar quieto no momento que é provocado, é também algo relacionado a ter inteligência emocional, porque você sabe que naquele momento você não está tão bem assim psicologicamente, emocionalmente, às vezes para rebater, né, ou responder alguma provocação. Então isso é muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte: nunca tome uma decisão no calor de uma emoção. Você vai se arrepender. E isso acontece com gerentes, com lideranças. Vai se arrepender. Mesmo que você peça desculpas, já aconteceu. Já falou? Já falou, já magoou. E aí já comprometeu aquele relacionamento. Eu costumo sugerir o seguinte: é claro que as coisas são muito rápidas, a gente precisa decidir rápido. Mas se você precisa estar aqui na mesa de reunião, está numa reunião, precisa tomar uma decisão e é difícil, e alguém te provocou, respira. Dá licença, só um instantinho, levanta, toma um copo d'água, um café. O cérebro da gente, ele entende e ele já faz uma mudança que você já volta diferente para você dar continuidade àquele processo. Você vai responder de uma outra forma. Então, a liderança precisa ter essa gestão. Eu não gosto de falar autocontrole, de ter essa gestão. Eu gosto de falar educação emocional, na grande verdade, né? Precisa ter essa educação emocional para perceber que você me alfinetou, porque você me atinge. Nós somos vulneráveis. Mas eu preciso um gole de água. Eu já mandei uma mensagem para o meu cérebro. Calma, se aquiete um pouquinho que vai dar certo. Agora, se você tem uma oportunidade de colocar uma noite no meio do caminho, é melhor, né? Eu, como consultora, eu tenho a oportunidade, né, de dar uma proposta, mas eu vou para casa, eu penso, eu processo, amanhã eu já posso voltar com uma coisa melhor. Mas gerente, diretor, nem sempre. Tem que ser ali, no ato. Mas tenta respirar, olha a janela, tá sol, tá chuva, tá lua, tá estrela. Incrível, fração de segundos, você já se acalma, né? Os seus hormônios já se aquietam, e você já consegue dar continuidade. Isso é muito importante, você saber onde que eu tenho que parar, onde que eu tenho que recuar, segundos, não são 7 semanas, segundos, para eu poder voltar com aquela situação. É a sua autogestão. Isso é muito importante no dia de hoje. Muito boa a sua resposta. Pessoal, fica a dica aí, né, que a Verônica deixa pra gente, para aproveitar isso e trabalhar as nossas emoções para que a gente consiga ser mais assertivo na hora que a gente vai dar uma resposta, saber controlar, né, o nervosismo, a ira, enfim, para que a gente consiga ter um resultado melhor no nosso dia a dia e também não comprometer os nossos relacionamentos. Eu posso contar um caso rapidinho? Sim. Eu vivi uma situação um tempo atrás de uma empresa que ela ia me contratar para fazer um trabalho. Ela não me contratou, eu vou explicar o porquê e não me arrependo. Fui passando por alguns processos e aí o diretor queria me conhecer. Ok, justo, né? E aí a entrevista foi maravilhosa, foi fluindo, a gente foi conversando, A última pergunta que esse diretor me fez: eu quero saber uma coisa, Verônica. Se você precisar
Dá soco na mesa. Ele deu um soco na mesa, quase rachou a mesa ao meio. Nossa. Dá soco na mesa. Você é capaz de dar? Eu falei, não. Com esse meu tom de voz. Ele me olhou assim, eu falei, pronto, perdi o contrato. Ali eu vi que eu perdi o contrato. Eu falei, não. Ele, mas por que não? Eu falei, porque eu não acredito nessa forma de lidar com as pessoas. Porque se há um momento de tensão na empresa, eu preciso conversar, eu preciso dialogar, eu preciso ouvir, eu preciso entender para que eu possa tomar uma decisão. E se eu der um soco na mesa como o senhor me propôs, eu simplesmente estarei criando um ambiente muito mais raivoso e eu não vou chegar ao objetivo que eu quero. Então a resposta é: eu não sou capaz. E por que ele não me contratou? Porque ele tem essa cultura. É dele. Então ele queria uma pessoa que pensasse e agisse como ele, que não é a Verônica. Entendeu? Então, quer dizer, a gente Entendi. precisa também saber os ambientes, a gente precisa saber estar e como estar nesses ambientes, para que você esteja na sua melhor forma para liderar também de uma forma excelente, ou mais próximo possível da excelência, né? E praticar também a função de moderador. A gente precisa achar esse equilíbrio, né? E passar tranquilidade pro pessoal também. Senão a gente provoca, né? Coloca mais, né, pólvora ali e vai complicar a situação, né? Eu costumo dizer que liderança não pode ser fogo no parquinho. A liderança, ela precisa ser conciliadora, né? Ela tem que ouvir as duas partes, ela tem que ouvir todas as Exatamente. versões para que ela tome uma decisão. Se ela ouviu só uma versão, ela pode estar cometendo uma injustiça com alguém. E a liderança não é boazinha. Liderança não faz gestão com óculos cor-de-rosa. Liderança, ela precisa ser justa e coerente. Exatamente. E ela tem que ter consciência de que às vezes ela vai tomar decisões impopulares, porque a gente nunca vai agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou. Verdade. Então precisa ter isso em mente, que há momentos em que ela vai ter momentos de gratificação e há momentos de alta complexidade que ela vai ter que assumir. E ela precisa se cuidar para isso. O autocuidado vem justamente para isso, né? Quem cuida do líder precisa ter uma vida de atividades, precisa ter ações fora, precisa ter bom sono, boa alimentação, precisa estar bem posto ou bem posta para poder dar conta de todo esse cenário complexo, VUCA, BANI, tudo que a gente vive, né? Com certeza. E hoje liderar ficou um pouco mais complexo, né? A gente falou antigamente é como você tinha uma geração que pensava da mesma forma, era mais tranquilo liderar. Hoje a gente trabalha com a diversidade, né? Hoje a gente tem pessoas mais velhas, tem jovens, nós temos também o público feminino que está entrando nas empresas e a gente precisa também aprender a lidar com o público feminino que também pensa às vezes diferente, né? Um comportamento um pouco diferente, mas agrega muito valor. Sem dúvida nenhuma, tem competências valiosíssimas que agregam valor. Então você tem que saber falar, você tem que saber se colocar. Tem determinadas expressões que já foram banidas do vocabulário. Então a gente tem que estar a eterna aprendiz. Precisa estar sempre se reciclando para poder entender que um vocabulário de 20 anos atrás, ele não é mais adequado no cenário de hoje. Que a forma de tratar de 20 anos atrás não cabe mais hoje. Aquela brincadeira que era antigamente, hoje ela já não cabe mais nesse cenário, não tem mais espaço. Então, por isso que a gente tem que estar sempre no processo de oxigenação, porque precisa se atualizar. Porque hoje em dia tem diversas questões. Tem as legislações que estão aí justamente para proteger, e que eu acho importante que isso ocorra, mas a gente também tem que ter cuidado no nosso falar, no nosso agir, até na nossa comunicação verbal, porque às vezes eu falo uma coisa, mas o meu corpo está mandando uma outra mensagem. Então, ser líder não é simples, precisa preparação. Imagina aqueles 64% que não receberam preparação nenhuma. Entendeu? Aprende no Gemba, né? On the job. Exatamente, on the job. E agora, qual o preço disso? Pode ser muito alto, né? Sem dúvida. E eu te fazer uma pergunta aqui, como você trabalha muito com as pessoas, essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, isso, de certa forma, está aumentando mais a ansiedade das pessoas, a depressão? Na sua leitura que você tem feito trabalho em diversas empresas, há essa percepção ou não? Eu adoro tecnologia. Tá? Eu sou super a favor da tecnologia, eu sou super a favor da inteligência artificial, mas eu digo que tudo em exagero é prejudicial. E eu percebo que há um exagero, né? As pessoas mergulharam de tal forma, sem pensar também, né? Abraçaram de uma forma sem criticar, sem ver o que é bom, sem estudar. E os excessos estão prejudicando. O excesso de tela, o excesso de computador, o excesso do digital.
Eu acho que a gente tem que encontrar o caminho do meio, né? Tem que encontrar o equilíbrio. E isso prejudica. Para essa geração mais jovem, prejudica nos relacionamentos. E que isso se fortaleceu na pandemia, porque como eles ficaram isolados em casa, eles desaprenderam a se relacionar. Então, quando vai hoje para o mundo físico, existe a dificuldade nesse relacionamento, não porque eles não querem, porque eles não sabem. Então, a gente precisa ensinar novamente. Então, esse é um ponto prejudicial, né? Falando de inteligência artificial, eu adoro. Eu uso inteligência artificial, uso, mas ela não me rege. O conhecimento é meu, o intelectual é meu. Ela tira o meu operacional, mas ela vai me dar liberdade para eu ser mais estratégica, mais intelectual, mais inteligente. Pesquisas já mostram, isso eu vi semana passada, numa reportagem na TV, em que uma pesquisa recente dizendo que a inteligência artificial está fazendo com que a gente perca cognição. Aí foi feito um teste e a gente parou de escrever também, né? Tudo é digitado. E a escrita, ela tem toda uma função para manter o nosso cérebro ativo, é o que diz essa pesquisa. E aí fez um teste de uma pessoa que estava digitando, fez um teste de uma pessoa que estava escrevendo e mostrou como que o cérebro funcionava. Ou seja, quando você é muito de tela, o teu cérebro ele está encolhendo. Então, a gente está perdendo inteligência. Isso me preocupa. Então, esse uso exacerbado da tecnologia e da inteligência artificial, isso me preocupa. Nós não estamos utilizando a ferramenta a nosso favor, o que deveria ser. Fala-se tanto de... Vamos falar do RH, que é a minha área. RH operacional e RH estratégico. A tecnologia e a inteligência artificial tira esse operacional do RH. Ah, mas para quê? Vai me deixar vazio? Eu vou perder minha utilidade? Não. Vai te dar margem para você ser mais pensante. Mais tático, mais estratégico. Mais tático, mais estratégico, para você fazer aquele negócio se desenvolver, para você contribuir com o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Você vai encontrar novas funções e você vai se sentir mais útil nesse cenário. Mas não, agora está assim, pede lá para a inteligência artificial para construir um texto. Gente, escreve o texto, né? E tem que ver que a inteligência artificial, ela não é verdade absoluta. Ela ainda tem falhas e ela trabalha com uma miscelânea de tudo que cai na internet. E que nem sempre é verdade. Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Se eu fosse uma pessoa cega na inteligência artificial, eu ia me dar muito mal. Eu precisava de uma frase para colocar num trabalho. Eu falei, mas que frase que eu vou colocar? Eu pedi à inteligência artificial. Sugere para mim uma frase no contexto assim, assim, assim. Olha o que eu escrevi. Com autoria. Aí a inteligência me mandou. Aquela frase, sabe o que eu falei? Eu conheço essa frase. Aí eu falei, tem certeza? Aí colocou assim, autor desconhecido. Aí eu perguntei, né, no prompt. Tem certeza que essa frase é autor? Pode até colocar o seu nome como sendo sua. Peguei a frase e joguei no Google. Perguntei quem era o Google, quem era a frase. Sabe de quem era a frase? Paulo Freire. Nossa. Olha com quem que eu estava mexendo. Bem que eu achei conhecida aquele jeito de escrever, mas não tinha certeza. Imagina, se eu coloco aquilo no meu slide, eu ia ser processada como plágio. Eu ia ser processada... Porque lá, aquela frase de Paulo Freire, Verônica Maranhão, olha o perigo. Então, a gente tem que criticar. A gente tem que buscar ajuda à inteligência artificial, mas critica, porque se a gente tem o conhecimento, a gente tem o poder da crítica. A gente não aceita coisa cega. Então, eu digo e repito para fechar. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, sou super a favor da tecnologia, sim. Mas vamos com cuidado. Ótimo. Verônica, se você hoje, com o conhecimento que tem, né, voltasse aos seus 18 anos de idade, o que você faria diferente do que você fez hoje ou você manteria tudo da mesma forma? Gente, que pergunta difícil. Nunca me fizeram essa pergunta. Olha que interessante. Eu manteria algumas coisas, tipo, essa minha vontade que eu tenho de saber das coisas. Ou seja, a minha curiosidade, eu digo que curiosidade é coisa de criança, né? Não mate a nossa criança. Então, eu manteria essa minha fome, essa minha sede de aprender. Então, estudar, eu continuaria estudando. Continuaria estudando. Talvez eu crescesse um pouco mais
o meu mundo corporativo, pouca coisa a mais, para eu poder galgar em outros detalhes, em outros caminhos. Por que eu digo isso? Eu conversando com um colega recente, quando eu falei que eu faço processos de liderança e de mentoria até nível gerencial, ele virou para mim e falou assim: Verônica, mas tem muito diretor aí que precisa te ouvir. Eu acho que você pode ajudar muito o diretor aí. Mas por uma questão eu chamo de responsabilidade e coerência, por eu não ter sentado numa cadeira de diretoria, eu acho que ia ficar uma coisa teórica demais. Então eu acho que eu tenho que ter coerência e responsabilidade com aquilo que eu faço. Mas isso ficou na minha cabeça. Então agora você me faz essa pergunta, você trouxe isso de volta. Sério? Sério, você trouxe isso de volta. Então se eu estivesse lá nos meus 18, talvez eu não pararia na cadeira de gerente, poderia criar uma oportunidade de chegar a um cargo de C-level para hoje eu estar com um leque um tanto maior de atuação. Talvez eu fizesse isso. Mas assim, continuaria, estudaria, teria os meus 2 filhos, conduziria a minha vida, a minha família do jeito que eu conduzi. Que eu digo que nós somos, você deve conhecer uma ferramenta do coaching chamada Roda da Vida, né? Então nós somos aquelas fatias. Para quê? Porque nós somos sistêmicos, né? A gente tem que colocar aquilo o mais bem colocado possível para a gente ser uma pessoa feliz. Então, assim, ao longo dessa minha trajetória toda de vida, não só profissional, de vida pessoal e profissional, eu fiz uma construção que eu sou feliz com ela. Eu sou grata a essa construção que eu fiz. Então, eu mudaria poucas coisas, porque eu sou apaixonada pelos meus filhos, a forma com que eu pude ser mãe, a forma com que eu pude criar os meus filhos, mesmo trabalhando, estudando, gerir o tempo de tal forma que a gente conseguiu, né? E é muito legal hoje você ver, eu vejo os meus filhos com orgulho da mãe, dos projetos da mãe, que gostam, que incentivam a mãe fazendo um trabalho, incentivam a mãe. Eles estiveram na minha defesa de dissertação de mestrado. E eu chorei, né? Então, assim, essa construção que eu fiz, com todas as complexidades da vida, porque não foi simples, né? Eu agradeço, né? Desde do meu pai brincando comigo de jornalista, comprando os livros, até hoje. Acho que eu não mudaria muita coisa não, porque eu sou feliz com o que eu sou e sou muito grata. Que bom, né? E agora olhando ali para aquela tela, para um jovem ou uma jovem que quer seguir na carreira de recursos humanos, quais dicas você dá para eles que estão começando a jornada agora ou querem começar? Digo com todas as letras, não pare de estudar. Porque a gente está vendo hoje em dia as pessoas falando que o diploma não é importante, que o estudar não é importante, que você busca o conhecimento em alguma rede social. Tá bom, rede social também traz um conhecimento interessante, sim, mas não é tudo. Então, se vocês querem ser profissionais de recursos humanos, primeiro vocês precisam estudar, precisam se fortalecer, precisam ampliar uma visão e entender que vocês fazem parte de uma estratégia organizacional e que vocês precisam contribuir para que essas pessoas sejam cada vez melhores. É uma responsabilidade do profissional de RH. Que para esse negócio ter sucesso, as pessoas precisam estar bem capacitadas para que esse sucesso seja alcançado. E isso depende do nível de educação que você imprime em você. Então, como uma eterna aprendiz, essa é a dica que eu te passo. Muito obrigado, Verônica. Um prazer te receber aqui, tá? Eu que agradeço. Eu diria para a nossa audiência que foi uma aula VIP que nós tivemos aqui de recursos humanos, de liderança, né? Sua visão muito legal, muito bacana e assim, como as pessoas podem te encontrar, caso queiram conhecer seu trabalho, algum serviço seu. Sim, eu estou nas redes sociais, né? O LinkedIn Verônica Maranhão, eu sou bem ativa no LinkedIn, inclusive amanhã é dia, eu tenho uma newsletter, Liderança e Gestão de Pessoas, que eu lanço toda quarta-feira com situações reais, tá? São dados que eu vivo nas empresas, só não digo nomes, claro, mas são situações reais. Então eu estou no LinkedIn, Verônica Maranhão, eu estou no Instagram, eu tenho 2 momentos no Instagram, da VLM Educação, que é a minha empresa, @VLM Educação, e tem o meu pessoal também, que é aberto, Verônica L. Maranhão, que eu também compartilho algumas coisas lá também. Então eu estou nas redes. Fácil te encontrar. É fácil me encontrar. Que bom, né? E você que nos assiste aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado e dê o seu like aí e se inscreva no canal, tá joia? Muito obrigado aí por tudo, até mais. Obrigada pela oportunidade, até a próxima.